Regra de Cramer aplicada a sistemas lineares. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Rafael. Eu sou engenheiro eletricista, linguista e professor bilíngue de matemática e física. E neste vídeo eu gostaria de convidar-lhes a acompanhar a resolução de 5 exercícios em que a regra de Cramer é utilizada para a resolução de sistemas lineares. Contudo, antes de passarmos à resolução dos exercícios, vamos rever a teoria. A regra de Cramer diz que um sistema linear pode ser resolvido por meio dos determinantes das matrizes associadas a ele. Observe este sistema linear. Ele pode ser reescrito desta maneira: AX igual a B, em que a matriz A, que chamaremos de matriz principal, é multiplicada por um vetor e o resultado é um outro vetor. Deste modo, consideraremos A como a matriz principal do sistema, composta por estes elementos. A é igual a A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. De forma semelhante, consideraremos 3 matrizes auxiliares, AX, AY e AZ, como as matrizes obtidas por meio da substituição do vetor B na primeira, segunda e terceira coluna da matriz principal, respectivamente. Assim, para obter a matriz auxiliar AX, devemos substituir o vetor B na primeira coluna da matriz principal. Para obter a matriz auxiliar AY, devemos substituir o vetor B na segunda coluna da matriz principal. E para obter a matriz AZ, devemos substituir o vetor B na terceira coluna da matriz principal. A regra de Cramer diz que a variável x pode ser determinada, pode ser obtida pela divisão entre o determinante da matriz auxiliar AX e o determinante da matriz principal. A variável y pode ser obtida pela divisão entre o determinante da matriz auxiliar AY e o determinante da matriz principal, e a variável z pode ser obtida pela divisão entre o determinante da matriz auxiliar AZ e o determinante da matriz principal. Adicionalmente, observe que um sistema será possível e determinado quando o determinante da matriz principal for diferente de zero. Se todos os determinantes forem nulos, então o sistema é possível, porém indeterminado. E se o determinante da matriz principal for igual a zero e o determinante de alguma das matrizes auxiliares for diferente de zero, então o sistema é impossível. Após revisada a teoria, vamos às questões. Exercício número 1. Qual é o valor de x para o sistema linear abaixo?
Esta é a questão. Vamos à sua solução. O exercício requisitou que calculássemos o valor da variável x que satisfaz este sistema linear. De acordo com a regra de Cramer, o valor de x que satisfaz este sistema pode ser obtido pela divisão entre o determinante da matriz auxiliar AX e o determinante da matriz principal. A matriz principal é aquela composta pelos coeficientes do sistema. Será 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. E a matriz auxiliar AX é obtida substituindo o vetor B na primeira coluna da matriz principal. AX é igual a 160, 140, 156, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Devemos calcular os determinantes destas matrizes. É fácil utilizando a lei de Sarri. Por exemplo, o determinante da matriz principal pode ser calculado desta maneira: 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Usando a lei de Sarri, nós repetimos as duas primeiras colunas: 1, 2, 3, 2, 3, 1. Usamos estas flechas como guias para o cálculo. Lembrando que para as diagonais secundárias, a multiplicação deve ser, no final, multiplicada por menos 1. O resultado da multiplicação deve ser multiplicado por menos 1. E para as diagonais principais, preservaremos o sinal. Assim, o determinante da matriz principal A será 3 vezes 3 vezes 3, 27. Contudo, o sinal deve ser trocado, negativo. 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Trocando o sinal, menos 1. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Trocando o sinal, menos 8. Para as diagonais principais, vamos manter o sinal. 3 vezes 2 é 6. 3 vezes 2 é 6. E 2 vezes 3 é 6. Obtemos deste modo que o determinante da matriz principal é igual a menos 18. Faremos o mesmo para a matriz auxiliar AX e encontraremos o seu determinante. O determinante da matriz auxiliar AX será igual a menos 432. De posse dos determinantes, podemos calcular o valor da variável x
que satisfaz este sistema linear. Será igual a menos 432 dividido por menos 18. E isto é igual a 24. Esta é a aplicação da lei de Cramer para a resolução de sistemas lineares. Isto é tudo para o exercício número 1. Vamos ao exercício número 2. Exercício número 2. Considere o seguinte sistema linear. Sabendo que o sistema tem solução única para R diferente de 0 e R diferente de 1, qual é o valor de x? Esta é a questão. Vamos à sua solução. O exercício requisitou que calculássemos o valor de x, porém com a restrição de que R seja diferente de 0 e diferente de 1. Como vimos, segundo a regra de Cramer, a variável x pode ser calculada pela divisão entre o determinante da matriz auxiliar AX e o determinante da matriz principal A. Reescreveremos o sistema da seguinte maneira. Temos aqui 1R, 1 menos 1, 2, 1 menos 1, 2, 1R1, 1R e 1. Multiplicando o vetor x, y e z, igual ao vetor 0, 2, menos 1. Esta é a matriz principal. Esta é a matriz principal. E como obtemos a matriz secundária, a matriz auxiliar AX? Simplesmente substituímos o vetor B na primeira coluna da matriz principal. Colocaremos 0, 2, menos 1 na primeira coluna. E as outras repetimos. 1, menos 1, 2, 1, R e 1. Assim, temos a matriz principal e temos a matriz secundária. Cabe a nós agora calcular os determinantes, o determinante da matriz principal e o determinante da matriz secundária. Iremos calcular usando a regra de Sarri. A regra de Sarri é muito fácil. Muito fácil a regra de Sarri. Simplesmente repetimos a matriz principal neste caso. E as suas duas primeiras colunas. Usaremos como guias para o cálculo do determinante estas flechas os produtos obtidos pela multiplicação dos elementos das diagonais secundárias devem ser multiplicados por menos 1.
e para o caso das diagonais principais, o sinal é preservado. Este determinante será obtido R vezes menos 1 vezes R menos R, multiplicando por menos 1 mais R. 2 vezes R, 2R, multiplicando por menos 1 menos 2R. 1 vezes 1 vezes 1, 1, multiplicando por menos 1 menos 1. 1 vezes menos 1, menos 1 vezes 1 menos 1. R vezes R, R ao quadrado. Por fim, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2 mais 2. Este determinante é, portanto, R ao quadrado menos R. Faremos o mesmo para a matriz auxiliar AX. E encontraremos o seu determinante. O determinante da matriz auxiliar AX, te convido a calculá-lo usando a lei de Sarry e você encontrará menos R mais 1. Substituindo aqui, encontramos menos R mais 1 dividido por R ao quadrado menos R. Devemos simplificar isto para o cálculo, para a obtenção do resultado final. Veja que x será igual a menos R mais 1 dividido por menos R mais 1. Menos R vezes menos R, mais R ao quadrado, menos R vezes 1, menos R. Esse cancela com esse. E o resultado final é menos 1 sobre R. Obviamente, R não pode ser igual a zero, pois aqui teríamos uma indeterminação. Deste modo, para R diferente de 0 e R diferente de 1, usando a regra de Cramer, obtemos que x é igual a menos 1 sobre R. Isto é tudo para o debate da questão número 2. Vamos à questão número 3. Exercício número 3. Encontre os valores de x, y e z para o sistema abaixo. Esta é a questão. Vamos à sua solução. Observe que desta vez não queremos somente encontrar o valor da variável x. O exercício requisitou que calculássemos os valores de x, y e z que satisfazem o sistema linear dado. Para tanto, podemos usar a regra de Cramer. E a regra de Cramer diz que o valor da variável x pode ser calculado por meio da divisão entre o determinante da matriz auxiliar AX pelo determinante da matriz principal. O y, de forma semelhante, pode ser calculado pela divisão entre o determinante da matriz auxiliar AY e o determinante da matriz principal. E por fim, z será calculado através da divisão entre o determinante da matriz auxiliar AZ e o determinante da matriz principal.
Visto isso, devemos primeiramente encontrar as matrizes auxiliares e a matriz principal. Para tanto, devemos reescrever este sistema como um produto de matrizes. Assim, reescrevemos da seguinte maneira: a matriz principal multiplicando o vetor x, y e z, e o resultado é este vetor. Já conhecemos a matriz principal. A matriz auxiliar AX será obtida substituindo este vetor, o resultado, na primeira coluna da matriz principal. 6, 3, 4, e as outras duas colunas nós repetimos. 1, menos 1 e 1, 1, 2 e menos 1. Faremos o mesmo para as matrizes auxiliares AY e AZ. A Y é obtida substituindo este vetor na segunda coluna. 1, 2 e 3, 6, 3 e 4, 1, 2 e menos 1, e por fim, a matriz auxiliar AZ é obtida substituindo este vetor na terceira coluna. Teremos deste modo 1, 2 e 3, 1 menos 1 e 1, e o vetor 6, 3 e 4. Para o cálculo das variáveis x, y e z, vamos calcular os determinantes de A, AX, AY e AZ. E encontraremos valores numéricos que nos auxiliarão para o cálculo de x, y e z. Encontraremos que o determinante de A é igual a 12. Podemos usar a lei ou regra de Sarri para o cálculo deste determinante. Encontraremos também que o determinante da matriz auxiliar AX, determinante de AX, é igual a 12. O determinante de AY é igual a 36. E o determinante de AZ é igual a 24. Deste modo, x será igual a 12 dividido por 12, igual a 1. Y igual a 36 dividido por 12, igual a 3. E z igual a 24 dividido por 12, igual a 2. Deste modo, usando a regra de Cramer, conseguimos, de forma bem sucedida, encontrar os valores das variáveis x, y e z que satisfazem este sistema linear. Isto é tudo para a discussão do exercício número 3. Isto é tudo para este vídeo, meus amigos. Espero que tenham gostado e que tenham aprendido com este vídeo. O meu nome é Rafael. Eu sou professor. Se quiserem agendar uma aula comigo, usem o meu WhatsApp. Tchau!